Bom dia, boa tarde ou boa noite, segundo o horário que você está seguindo o canal. Eu já começo pedindo desculpa por esses dias que eu não publiquei o vídeo, né, da leitura da Bíblia em ordem cronológica, mas estaremos agora dando continuidade, né? Vamos ler os últimos dias de Jacó com Labão. Nós tivemos lendo, né, sobre a vida de Jacó e depois sobre a vida de Esaú. Agora vamos dando continuidade, né, com os dias de Jacó, os últimos dias de Jacó junto do sogro Labão, que é o tio, né, que é o irmão, não, o tio dele, né, Labão, seu tio, que também é sogro, né. Isso, sim, Labão é o pai de Raquel, né? E Raquel, assim, é sua prima. Uma coisa que eu acho interessante, né? Ele procurou, olha para vocês verem, aquela geração procurava casar entre parentes, entre os parentes, né? Não parentes, entre os parentes, né? Para quê? Para manter a linhagem deles. E por que para manter a linhagem? Depois eu vou fazer um vídeo e vocês vão entender o porquê que eles mantinham aquela linhagem, né? Eles casavam entre si, né? Entre as famílias, né? Entre os descendentes daquela linhagem. E eu vou falar uma coisa para deixar vocês curiosos. Abraão casou com Sara. Daquilo que nós lemos, né, dá para entender, a gente pode entender facilmente, a primeira impressão é que Sara é irmã de Abraão, né? Inclusive ele até fala, tá muito alto aqui, deixa eu abaixar aqui. Inclusive ele até fala, né, que Sara, mais na frente ele vai para uma cidade, para ele não correr o risco de ser morto, né? Ele fala que Sara é a sua irmã. Mas de um certo modo é irmã, de um certo modo. Ele não mente, mas não é irmã. E não é porque... e ele ainda tem uma parte que fala assim, que ela, como é? Que não é irmã, não é da mesma mãe. Mas fala assim para justificar, né? É uma justificação. Aí depois eu vou falar com vocês o porquê, segundo a minha interpretação, né? O porquê que Sara, de um certo modo, é irmã de Abraão, mas não é irmã de Abraão, tá bom? É um mistério muito grande, mas é muito interessante. E aqui nós vemos Jacó que casa com Raquel, que é filha de Labão, que é uma prima sua, né, para manter aquela linhagem pura, né, os ancestrais de Abraão, né? É muito interessante e os historiadores, né, os grandes homens que estudam arqueologia, que comprovam as coisas, explica muito falando da origem de Abraão, da origem do povo de Israel, o porquê que o povo de Israel, onde estava o povo de Israel, mesmo antes de que o Senhor aparecesse para Abraão e chamasse Abraão. Né? Tem uma longa história atrás disso. Desde o período ali que nós lemos na palavra de Deus sobre a Torre de Babel, daquele período ali até a aparição, né? Até surgir, né? Abraão, até o Senhor aparecer para Abraão, ali passaram muitos anos e os historiadores, né, através da arqueologia, eles encontram pedaços de coisas, vasos, instrumentos que comprovam
a vida do povo de Israel antes de ser chamado povo de Israel, né? O povo os descendentes, né? Os ancestrais, né? Não os descendentes, os ancestrais de Abraão. Na época neolítica, toda aquela época ali, com a história, com os achados da arqueologia, eles comprovam a linhagem de Abraão, né? É muito interessante. E de Abraão mesmo, quando a gente lê em Abraão, a parte que Abraão, né, dá o dízimo de tudo aquilo que ele tem a Melquisedeque, porque Melquisedeque não é um nome, né? O que eu acho interessante, eu vou aproveitar e vou falar, o que eu acho interessante é que a gente tem Melquisedeque como um nome, mas não é. Melquisedeque é um nome, mas é porque na antiguidade, né? Até hoje em Israel eles procuram, eles usam esse modo de dar o nome a um filho, dar o nome a uma pessoa, através daquilo que deseja para aquela pessoa, através daquilo que aquela pessoa representa, né? O nome significa, é igual uma passagem que me veio aqui na mente, né? Quando Noemi voltou para a cidade dela, né? Ela perdeu o marido, perdeu os filhos, e ela voltou para a cidade dela, e Ruth voltou com ela para a cidade dela. Ela tinha o nome de Noemi, aí ela falou assim depois, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque ela tem amareza no coração, amargo, né? Ela tem amargo no coração, ela tem tristeza no coração, porque ela perdeu tudo que ela tinha, era viúva e sem filhos ainda, né? E os filhos dela se casaram, e depois morreram, e ela ficou sem ninguém. Ainda ela falou para as noras que elas podiam ficar, mas Ruth resolveu seguir, né? Noemi. E por que ela trocou o nome dela? Porque o nome dela não podia chamar Noemi, ela tinha que chamar Mara, porque ela tinha muita tristeza no coração. A vida dela, segundo o ver dela, né, a vida dela estava destruída. E com isso nós podemos saber, né, que ela foi a bisavó, né, do rei Davi, né, da linhagem do Senhor dos Exércitos, da linhagem de Yeshua, não do Senhor dos Exércitos, da linhagem de Yeshua, né? Aliás, Yeshua é da linhagem, né, dela. Então, porque aí você pode falar assim, mas eu vou antecipando, você pode falar assim, uai, mas ela era a sogra de Noemi, né? Mas Noemi foi casada com o filho dela. Mas a lei do povo de Israel é assim, se você aceitasse, né, o povo de Israel como seu povo, se você aceitasse o Senhor deles como Senhor seu, você era considerado deles, considerado irmãos, considerado da família, considerado o povo de Israel, né? Se ia até eles pessoas que aceitassem o Senhor Deus como Senhor da sua vida, era considerado próprio, né, do povo deles, né? E é assim ainda hoje. Se você considera Yeshua como filho de Deus, você se torna filho de Deus, né? E essa coisa de filho tem um segredo muito importante de ser filho de Deus. Filho de Deus. Lembra dos filhos de Deus lá do início? Depois o vídeo que eu vou fazer proximamente vai falar muito isso. Eu espero que você segue com atenção, porque vai ter mistérios revelados profundos que você vai poder entender essa linhagem escolhida do Senhor, vai poder entender a linhagem de Melquisedeque, vai poder entender por que esse povo é um povo separado do Senhor, por que o povo de Israel é um povo especial. Você vai entender isso, né? Não é um povo comum, não, é um povo, a progenie da Eva,
não é a progênie de Satanás. Por aí você já pode entender que existe dois povos nesse mundo, a progênie de Satanás e a progênie da Eva. E esse povo escolhido pelo Senhor, não é porque ele é escolhido, o Senhor foi lá e escolheu aquele povo assim, esse aqui é mais bonitinho. Não, é porque aquele povo é o povo, é a progênie de Eva, é a raça perfeita. Teve alguns defeitos, vamos falar, não defeitos, tiveram alguns contratempos que o povo, por ter essa carne humana, né, por ser persuadido por Satanás, né, falharam muito, né, e nós hoje como filhos de Deus, nós falhamos, nós pecamos muito, mas hoje nós cremos, né, no poder do sangue de Yeshua que nos purifica de todo pecado, e nós continuamos seguindo porque nós somos filhos do Deus eterno, do Deus vivente. É muito interessante. Né, nós podemos, com isso tudo, nós podemos entender, no vídeo que eu vou explicar, nós vamos poder entender o porquê que Jacó foi lá na terra dele procurar uma mulher, uma moça da descendência de Abraão. Porque não podiam misturar, porque tinha um mistério nisso aí. E depois eu vou passar para vocês. Vocês lembram da bênção que Melquisedeque passou para Abraão? Depois Abraão passou a bênção dele para Isaac. E de Isaac a bênção foi passada para Jacó. Quando a bênção passou para Isaac, o anjo que passou a bênção para Jacó, para Isaac. E depois o mesmo anjo passou a bênção para Abraão, para Isaac e para Jacó. No vale de Jaboque, nós sabemos, né? Jacó lutou com o anjo, né? E aquele mesmo anjo que passou a bênção para Abraão, porque é a linhagem de Abraão. Melquisedeque era a linhagem de Abraão. Agora você pode perguntar assim, mas por que esse anjo apareceu ali para passar a bênção para Abraão? Porque o povo lá no passado, lá em Gênesis 4, se eu não me engano, 26, fala, e o povo começou a invocar o nome do Senhor. Essa coisa de nome, o povo de Israel tem muito essa coisa de nome, saber o nome da pessoa, dar o nome a um filho segundo a essência daquele filho, segundo a bênção daquele filho, o povo de Israel dá o nome ao filho. Eu expliquei antes, a Mara, ela falou, eu não posso chamar Noemi, eu quero que me chame Mara, porque eu sou a Mara. Então, tudo aquilo tem, essa coisa de nome tem um porquê, não é por um motivo banal, né? Então, tinha importância nessa coisa de nome. Tem importância até hoje nessa coisa de nome. E o povo de Israel dava o nome segundo a bênção daquela pessoa. Quando Jacó recebeu a bênção, o que aconteceu? O anjo trocou o nome dele. Você não vai chamar mais Jacó, mas você vai chamar Israel. E o povo passou a ter o nome de povo de Israel. Não hebreu, povo de Israel. É muito interessante. Mas o hebreu continuou porque o nome hebreu tem um motivo por que eles chamam essa raça de Abraão de hebreu. Né? Porque o atravessar de Abraão, o rio, né? Ele atravessou o rio Eufrates, e isso aí foi o batismo de Abraão, né? E ele atravessou o rio, por isso que ele tem o nome de hebreu, que quem atravessava, que a origem do nome hebreu é que aquele que veio de lá, do outro lado do rio, aquele que atravessou as águas, né? A origem do nome hebreu, né? Se nós procurarmos as origens dos nomes, a gente vai entender, né? As origens dos nomes, que veio do acádico, né? Porque as línguas primitivas, as escritas primitivas, vieram da língua acádica, e nós
se nós procurarmos o significado das palavras, né, na origem da palavra, nós descobrimos uma maravilha na palavra de Deus, né, através do significado da raiz da palavra, né, o significado da raiz, porque é a raiz que conta. Com o passar dos tempos, né, os dicionários vão mudando, vai vindo palavras novas, vai vindo palavras diferentes, vai substituindo uma palavra com outra palavra e acaba perdendo, assim, acaba perdendo a raiz, né, a verdadeira raiz do conhecimento para o conhecimento do ser humano. Né? Isso tudo, o inimigo operou de uma certa forma nisso para que o conhecimento não venha. Mas nós que somos filhos do Eterno, nós temos como fazer, procurar fazer pesquisar, investigar para ter sabedoria, para que a nossa sabedoria venha ampliada, para que a nossa visão, nosso entendimento venha ser ampliados, para nós termos conhecimento da verdade, né? E nós podemos fazer isso, nós temos essa possibilidade de haver os livros de histórias. Existem os livros de histórias que podem nos ajudar a entender, porque lendo a palavra do Eterno e tendo conhecimento da história através da arqueologia, através dos estudiosos, através das pessoas que têm interesse de ter conhecimento, o Espírito Santo abre a nossa mente e nos revela coisas profundas. Né? Então, aqui nós vamos dando continuidade, né, da leitura, né, da Bíblia em ordem cronológica, e nós vamos falar dos últimos dias de Jacó com Labão, né, e acréscimo de bênçãos materiais, né, na vida de Jacó. E Jacó foi, né, Abraão, Isaque e Jacó, foram os três antepassados que a bênção da multiplicação acompanharam os três. Depois você vai entender o porquê que a bênção da multiplicação. Se você ouviu o último comento que eu fiz, você vai entender da multiplicação. E o próximo vídeo eu vou continuar falando dessa multiplicação, mostrando para você na palavra do Senhor sobre a multiplicação. Porque a multiplicação, o poder da multiplicação tinha esse povo do Senhor, essa raça eleita, né? A descendência, a progênie da mulher, a progênie da Eva, que tinha esse poder da multiplicação, né? E nós vamos dar continuidade aqui, porque Jacó também teve o poder da multiplicação. A bênção, quando ele, no vale de Iaboque, ele encontrou com o anjo, ele pediu uma bênção ao anjo. Qual é a bênção? É a bênção do poder da multiplicação. Aí o anjo confirmou a bênção dele. Enquanto ele não recebeu aquele poder, aquela autoridade da multiplicação, ele não deixou o anjo sair. E o anjo deu a ele. E quando ele voltou para as terras dele, né, ele já voltou multiplicado, ele se multiplicou. Né? A geração dele, ele se multiplicou em vários, né? E a geração dele e a progênie dele continuou, né, na multiplicação. É muito interessante. Vamos dando continuidade, então, à leitura. Entre o ano de 1716 ao ano de 1710 a.C. Depois que Raquel deu à luz José, deixa eu colocar aqui, desculpem. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto eu trabalhei para você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário, e eu lhe pagarei.
Jacó lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Aquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados dos seus filhos. Afastou-se então de Jacó a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Que maravilha, né? Olha como Deus faz, né? Isso aí, Deus deu essa sabedoria, essa inteligência a ele, né? Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim, foi formando seu próprio rebanho que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas, se os animais eram fracos, não os colocavam ali. Desse modo, os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Vou dar uma paradinha aqui, dar um comentário. Talvez você pode pensar, mas é furbo esse Jacó. Não é furbícia, não. É astúcia, né? É astúcia e sabedoria que o Senhor deu a ele, né? Ele viu que aquilo ali ajudava, né, para que o rebanho nascesse, né, malhados, pintados, listrados. Então ele fez essa procedura, né, esse procedimento, e assim o rebanho dele cresceu. É a sabedoria. Ele não fez nada de errado, não fez nada trapaçado, né? Como que fala, né? Não fez trapaceira, né? Ele fez, né? O Espírito Santo orientou ele, né? O anjo do Senhor orientou ele para fazer assim, ele fez e deu certo, né? Ele não foi lá e pintou os animais, né? Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes.
Uma coisa que eu acho, abrir um parênteses aqui, uma coisa que eu acho interessante, tudo que aconteceu com Abraão, Isaac e Jacó, foi tudo assim, como é sombra, né? Foi sombra, né, do que tinha acontecido, repetiu com os filhos, com os antecedentes. É interessante, né? E por aí nós podemos entender que tudo é um sucedere. Sucedere, como fala em português, é um repetir sempre. E hoje não é diferente do passado, né? Se repete, as coisas se repetem, né? Como fala em Eclesiastes, tudo, não tem nada de novo debaixo do sol, tudo é coisas que já repetiram, já aconteceram no passado, né? Continuando, fechamos parênteses e continuando. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então, Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam seus rebanhos. Eles disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês lembram que lá quando ele estava debaixo quando ele deitou, né, que ele fez a pedra de travesseiro, que ele viu a escada de anjos que subiam e desciam, né? Ele falou: aqui é Betel, e tudo, que ele ergueu o altar ao Senhor, despejou o óleo na pedra, fez a pedra um altar, e falou que Deus, né, o Senhor, o Deus do pai dele seria o Deus dele, seria o Senhor dele, o Senhor do pai dele seria o Senhor dele, né, e ele ia dar o dízimo de tudo que ele tivesse. Você lembra daquela passagem, né? Então, aí aqui tá falando, né? Cadê? Deixa eu ler aqui. Você sabe que trabalhei para seu pai como Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Não, cadê? Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. Eles disseram: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. E ele pediu ao Deus do pai dele para que acompanhasse ele, para que estivesse com ele, provedesse para ele a comida, a vestida, né? Então, ele viu isso no Senhor dos Exércitos, né? E falou: ele é o meu Deus de meu pai, né? É o meu Deus, né? Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse, né? Ele continuou falando: se dizia as crias salpicadas, estado comigo, né? Falando: desculpem, então vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo, né? Então ele continuou confiando no Senhor dos Exércitos, né? Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel. Estava lembrando: sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Oh, maravilha! A gente andar, deixa eu colocar aqui, na vontade de Deus é melhor do que andar na permissão, né? E aqui o Senhor está falando que ele volte para a sua terra natal, né? O Deus,
ele repetiu tudo, né? Eu sou o Deus que apareceu para ele. E eu quero frisar bem, aqui fala, o anjo de Deus me disse no sonho. Por que fala o anjo de Deus? A palavra anjo é a mesma palavra que espírito, é a mesma raiz, como eu estava falando no início. Se nós procurarmos, né, nas raízes das palavras, anjo quer dizer raiz. Anjo quer dizer espírito, anjo quer dizer mensageiro, é tudo a mesma coisa, né? Então, o anjo do Senhor quer dizer o espírito do Senhor, quer dizer é o próprio Senhor que apareceu para ele em sonho. É um mistério que tem nisso tudo. Depois, no próximo vídeo, eu grifo para vocês, né? Eu repito e falo. O próximo vídeo vai ser muito interessante da minha explicação, do meu comentário, né? Porque eu vou explicar tudo isso em detalhes e você vai entender muito bem. Porque aí fica até mais fácil. Quando nós formos orar ao Eterno, nós sabermos usar as palavras justas. Porque às vezes nós somos assim, né? Nós não oramos como convém. Nós não oramos, né? Nós não falamos as palavras justas, nós não sabemos. E quando a gente tem mais um pouco de conhecimento, a gente procura as palavras mais justas, né? Para orar. Mesmo assim, se a gente não te preocupe se você não souber, né? Se não aprender, não tiver adapto a fazer orações justas, perfeitas, palavras perfeitas, porque com gemidos inexprimíveis o Espírito de Deus recebe a oração. O próprio Espírito separado para isso, o Espírito Santo, ele leva até o Eterno a nossa palavra, né, com gemidos, que são com gemidos inefáveis, inexprimíveis, né? Às vezes a gente não tem nem palavra, a gente só chora na presença do Senhor. O Espírito Santo sabe transformar, porque ele conhece a palavra antes mesmo dela vir ser formada dentro das nossas bocas, né? Antes mesmo dela sair, quando ela começa a ser formada, ele já sabe o que nós vamos falar, né? Vamos dando continuidade, né? Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Saída da casa de Labão. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho junto com todos os bens que haviam acumulado em Padã Arã para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Jacó atravessou o Eufrates, né? Isso aí é para vocês anotar, se quiserem, né? E depois vocês vão ter, assim, um esclarecimento disso tudo, né? Ok. 3 dias depois, Labão foi informado que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão, olha, vou parar aqui, vou dar mais uma deixa aqui. Olha aqui. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu:
Onde estava Labão? Labão estava em Padã. Não, como é aqui o nome? Deixa eu ler aqui para mim não errar. Aqui, ai, gente, Labão, arameu, fugindo ali da... Cadê o nome? Tava aqui agora, gente. Perdi, a gente tem que estar anotando, né? Para não perder a palavra. Deixa eu achar aqui, eu tenho que achar isso, Padã Aram, né? Todos os bens que havia acumulado em Padã Aram. Labão estava em Padã Aram, né? Para vocês terem uma noção que é igual no início, né? Quando o Senhor chamou Abraão, Abraão estava em Uz dos Caldeus, né? Ele estava em Uz dos Caldeus, mas a origem de Abraão, segundo os historiadores, é em Arã, né? A origem mesmo de Abraão, não, Arã não, é em Canaã. Aí depois, com o passar dos tempos, depois né, eu vou explicando, aí eles com certeza se transferiram, né, para Uz dos Caldeus, depois eles foram mandados de volta para Canaã, porque na realidade é de volta para Canaã, e porque tem um mistério em Canaã, né? E eles foram para Canaã e pararam em Arã, né? Em Arã, e ali ficaram, né? E aqui Labão, né? Fala que, né? Labão estava em Padã Arã. Também tem uns mistérios o porquê disso, né? Vamos dando continuidade. E Deus falou para Labão: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade, no monte de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou, fugindo em segredo sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora, se você partiu porque tinha saudades da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo na presença dos nossos parentes. Veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Vou deixar aqui um parênteses também. Tá vendo? É tudo repetir-se das coisas. A própria Raquel, né? Ela carregou com si imagens dos deuses que existiam naquela época. Porque depois que em Gênesis 4:26, que fala isso, começaram a invocar o nome do Senhor, o Senhor que aparecia para eles naquela época, não tinha nome. Por quê? Porque porque era um homem espiritual que apareciam para eles, né? Era o homem espiritual, né? O Senhor,
o primogênito da criação, ele que aparecia para eles espírito, era um corpo glorificado, né? Por isso que eles falavam Senhor da glória, o Senhor da luz, aquele Senhor diferente que tem aquela luz. Então, ele aparecia para eles e ele não tinha nome. Eles chamavam ele só de o Senhor. Senhor não é um nome, é um título, né? Então ele parecia só como Senhor, porque ele não pode ter nome. O Eterno, o Altíssimo, ele não tem nome próprio. O porquê de um nome próprio? O porquê de um nome próprio é para identificar. O nome próprio é somente para ter uma identificação, é para ter a diferença entre uma coisa, para saber diferenciar uma coisa de outra. Mas como ele é o único Deus, não precisa de nome próprio. Ele só foi ter nome próprio quando ele encarnou em Yeshua. Aí ele teve o nome Yeshua. Ele nunca apareceu para o povo com nome próprio. Ele apareceu como o Senhor, né? Quando ele apareceu para Moisés, ele falou, eu sou aquele que sou, eu sou. Então ele é nome, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o Senhor Jiré, né? O Senhor é a nossa bandeira. Ele tem vários nomes segundo a bênção que a gente recebe. Quer dizer, eu sou tudo para você, eu sou o que você de bom que você recebe, eu sou aquilo. Né? O meu nome é o que de bom você recebe. De mim é o meu nome. Então ele não tinha nome próprio. Ele só foi ter nome próprio quando ele veio na carne humana, Yeshua, né? Quando ele apareceu para Jacó, Jacó perguntou, qual é o seu nome? Vocês lembram quando Jacó, depois nós vamos ler esse passagem, quando o Senhor aparece para Jacó, Jacó pergunta a ele, qual é o seu nome? Ele pergunta, mas por que você quer saber o meu nome? Aí o anjo foi e pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Ele fala Jacó, ele fala, não, você não será mais Jacó, você será chamado Israel, né? Aí já mostrando que o Senhor vai vir, o nome que ele vai receber, quando ele estiver na carne humana, ele vai precisar de nome. Porque no mundo espiritual ele não precisa de nome, ele é todas as coisas. Ele não precisa ser diferenciado com nome. O nome é no mundo material, né? O nome é no mundo material. Então, aí, vamos voltando aqui, né? E Raquel, ela roubou, né, vários utensílios, né, que eles naquela época ofereciam, né, faziam utensílios, imagens de deuses, porque naquela época apareciam deuses para eles, que eram demônios, né, que eram da origem, da progênie de Satanás, que eram homens. Depois no próximo vídeo, creio, eu vou explicar, vocês vão entender bem, eu creio que vocês vão entender bem a origem, né, da progênie de Satanás, né? Eu já dei no vídeo da minha explicação passada, eu já dei do meu, né, comentário, mas aí vocês vão saber a origem da progênie de Satanás, vão saber discernir a origem de Satanás, a progênie de Satanás com a progênie da Eva, que é da progênie da Eva que veio o povo eleito do Senhor, o povo da multiplicação, o povo das bênçãos, o povo que se multiplicava, o povo que multiplicou Abraão, Isaac e Jacó, os povos da multiplicação, o povo que é o mesmo povo da origem de Melquisedeque. Melquisedeque era um desse povo, era o filho de Deus. Melquisedeque era o Cristo. Melquisedeque era a progênie da mulher, né? Para vocês entenderem, mas não é que era a progênie da mulher, para vocês entenderem. Vocês voltam lá no vídeo da minha outra explicação que vocês vão entender, né? Do comentário. E naquela época ali tinham vários deuses da progênie de Satanás que eram demônios encarnados, né? E que começaram a ter poder. E não é diferente no mundo de hoje, não. Não é diferente no mundo de hoje. Eles queriam o nome lá, saber o nome do Senhor, mas o Senhor nunca deu nome para eles, porque o nome que ele ia receber seria só no corpo, e Yeshua, que ele ia poder ter um nome, porque no espírito ele não podia, né? Ele não precisa de nome no mundo espiritual,
né? Não precisa de, oh Deus, né? Ou um nome próprio. Ou José, ou... E para você saber, quando nós formos ressuscitados dos mortos, ou quando nós formos transformados, quando nós formos para o nosso mundo, quando nós estivermos depois na eternidade com Cristo, nós vamos receber um novo nome, né? Que não vai ser um nome que... E o novo nome, é só eu que vou saber o meu novo nome. Nenhuma outra pessoa vai saber o meu novo nome, né? Isso aí vai ser um segredo nosso, vai ser uma coisa de cada um, né? Por quê? Porque eu não vou precisar de ter um nome para a pessoa que tiver ela também me chamar. Não vai precisar de falar, ô Mila, o meu nome não vou nem azardar e falar um nome para mim lá no futuro, porque, né, nas mansões celestiais, porque é coisas espirituais que a gente não entende, mas quando estivermos lá, eu não vou virar para uma pessoa dos povos de Deus que estiverem ali, eu não vou chamar pelo nome, porque vai ter um novo nome. E não vai precisar de chamar pelo nome, porque nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter intimidade espiritual com o Senhor, nós vamos ser tudo uma só coisa, nós vamos ter uma comunhão perfeita e que nós não vamos precisar de títulos, de nomes. O único nome que nós vamos receber, só eu vou saber o meu, e só você vai saber o seu nome, né? Então, aqui Raquel escondeu, porque eles eram persuados por Satanás, pelos espíritos malignos, porque como eles não tinham muita comunhão com o Senhor, aí eles tinham mais comunhão com o espírito maligno, então eles viam mais os espíritos malignos, né, os deuses, né, os deuses manifestarem. Como eles não tinham muita intimidade com o Eterno, eles não viam a manifestação a olho nu do Eterno. Eles viam mais a manifestação dos deuses, porque eles tinham mais comunhão, né, com as coisas desse mundo do que com as coisas espirituais. Aí eles viam, então eles acabavam sendo persuados. Não faz nada, não faz nem problema não. É igual muitas pessoas usam amuletos, né? Isso aqui vai trazer sorte para você, ó. Você leva essa rosa para casa, você leva esse copo com água. Não é que eu tô falando que às vezes existe coisas que acontecem, que fazem, que Deus mesmo pede a pessoa para fazer, Deus fala com a pessoa, e aquilo ali Deus usa, né? Tem um propósito naquilo, né? Mas às vezes as pessoas têm um amuleto, eu vou carregar esse amuleto aqui, porque isso aqui vai me dar sorte, isso aqui na minha carteira tem isso aqui, porque isso vai me dar sorte. Isso aí já é idolatria, né? Isso aí já é a mesma coisa que Raquel fez aqui, ó. Ela saiu carregando, principalmente imagens, né? Porque o Senhor, né, ele condena, né, imagens, e Raquel próprio saiu carregando imagens, né? E aqui continuamos. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas 2 servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel, Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse a seu pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então, coloque tudo aqui na frente de meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós 2. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo.
e você pedia contas de todo animal roubado, e de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. E na noite passada ele manifestou a sua decisão. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar-Saduta, e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você, e no dia de hoje, testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. E depois voltou para a sua terra. Amém. E aqui, né, a gente vê, né, um símbolo da Santa Ceia que nós fazemos hoje, né, do Senhor, né? Labão ofereceu um sacrifício no monte, né? Então Jacó ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição, depois de comer e passaram a noite ali. Então eles fizeram a Santa Ceia ali, né? Uma simbologia, né, da Santa Ceia do Senhor. E aqui nós acabamos esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, mande para os seus amigos, para os seus parentes esse canal, para que todos nós possamos ter mais conhecimento, para que nós podemos orar, invocar o Eterno com sabedoria, para que das nossas bocas saem palavras que edificam as nossas vidas e as vidas de quem as escuta. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Orem por mim, porque orando por mim estarei orando por você, e assim nós seguiremos avante, a Igreja de Cristo, os filhos de Deus. Fiquem na paz e até o próximo, se Ele assim nos permitir.